Irmão, vou deixar uma pequena reflexão que se encontra aqui no Tiago, capítulo 4, o verso é o 7. Na minha versão, que é um pouco diferente da corrigida e revista, está assim: portanto, sujeite-se a Deus, mas resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso 8, só a primeira parte: chegai-vos, portanto, a Deus, e ele se chegará a vós. Irmão, e a mensagem, por incrível que pareça, eu me renovo fazendo a obra. Eu oro com vocês, eu me sinto renovado. Eu trago a mensagem aqui com vocês, eu me sinto renovado, eu me fortaleço também, aviva também o chamado em mim. Eu quero só trazer uma observação simples. Olha o recado, a palavra que Deus está trazendo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Como eu me sujeito a Deus? É simples, irmão. Você se sujeita a Deus quando você obedece a Deus. Quando você obedece a Deus, você está se sujeitando a Deus, se submetendo à ordem de Deus. Por exemplo, você tem um trabalho, o seu patrão paga o seu salário, e ele fala assim: você tem que pegar 7 horas e largar às 4 horas da tarde, e você não obedece essa ordem, você não está se sujeitando ao teu patrão. Logo, sucessivamente, em persistindo isso, o patrão irá querer te dispensar. Agora é interessante, se você obedece o seu horário de chegada, seu horário de saída, se ele pede para você fazer uma hora extra, você faz. Em tudo que você faz, você terá a sua recompensa, isso humanamente. Depois de ter o seu salário, vai ter a hora extra. Agora imagine, será que Deus ele é pobre como ser humano só para apenas dar um pequeno salário para a pessoa? Deus ele tem muitas bênçãos, irmão. São muitas bênçãos mesmo. Quando ele fala sujeitar-vos a Deus, é você se submeter totalmente à vontade de Deus. Observe uma coisa: a igreja, quando Jesus se ascendeu ao céu, ele deixou ordem: ficar em Jerusalém, que até do alto seja revestido do poder de Deus. E eles ficaram. Os que não ficaram não foram cheios. Dizem, chegam a comentar, que não eram só aquelas pessoas, eram muito mais do que o dobro, cerca de 500 pessoas. Mas os que foram cheios eram 130 pessoas. Então os que insistem em se sujeitar à palavra são os que são abençoados, irmão. E interessante, mais à frente, em Marcos 16, a palavra mudou. Não é mais para ficar, é para ir. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e que não crer será condenado. Observa, Deus dá em um determinado momento, Deus manda ficar, para que a pessoa venha estar revestida. Depois Deus manda ir. Quando você entra dentro dessa obediência com Deus, você tem comunhão com Deus. João 14:7 diz que, às 15:7 diz que se as minhas palavras estiverem em vós, vós permanecereis em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. É interessante, Deus ele está mandando você fazer algo, mas ele te dá a opção de você não obedecer por causa do livre-arbítrio. Mas porém, se você obedece, você tem benefícios, tem bênçãos sobre a sua vida. Se as minhas palavras estiverem em vós, vós permanecereis em mim, pedireis o que vos quer e vos será feito. Imagine, um homem que Deus ouve as suas orações. Cara, esse homem é diferente nos dias de hoje, porque até dentro da igreja é difícil você encontrar pessoas que Deus ouve as orações dela. Você pode ver que quando a pessoa vê que Deus ouve as suas orações, a gente vem te pedir oração. Varão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Fulano, ora por mim. Aí você vai vendo que as pessoas vão te pedindo ajuda em oração, porque sabe que a pessoa que tem comunhão com Deus, Deus inclina o ouvido para ouvir a oração. A Bíblia fala também em Tiago mesmo, não, 1 João, que muita eficácia tem a oração do justo.
Na verdade, Deus ele não quer só te dar uma bênção, Ele quer fazer de você um abençoador, que é algo maravilhoso, extraordinário. Tem pessoas que é rica, cheia de dinheiro, mas não é um abençoador. E às vezes uma pessoa humilde, simples, pobre, é um abençoador, porque tua oração Deus ouve. De repente uma pessoa está com um filho no CTI, tem muito dinheiro, o dinheiro não resolve, não está resolvendo. Aí pede você, talvez o faxineiro dele, o porteiro dele, para orar, e você ora e Deus ouve. E aquela criança é curada e Deus é glorificado. Irmão, sujeitai-vos, pois, a Deus. Se submeta a Deus, que você vai ter comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus, você será uma pessoa. Quando ora, Deus ouve. E o versículo seguinte: resistir ao diabo. Deus ele sabia que se a igreja não estivesse preparada, cheia do Espírito Santo, não resistiria às provas que viriam pela frente. Foi necessário ficar em Jerusalém para depois sair. Você pode ver o próprio exemplo claro disso. O próprio Pedro. O Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. E depois que ele é cheio do Espírito Santo, ele morre como um dos mártires, sem medo da morte. Antes ele tinha medo da morte, depois não tem medo. Ele se preparou e se capacitou para cumprir o ID. Porque quando temos comunhão com Deus, não tememos a morte. Aí eu achei interessante, como uma vez eu estava indo para a fábrica de pão, lá em Belfort Roxo, em Heliópolis, eu estava com fone no ouvido, ouvindo uma pregação do João Arribe Palharim, a videira e a figueira, porque as duas são plantadas juntas. Eu estava ouvindo essa explicação do Palharim, quando um jovem me abordou de moto na minha frente e falou comigo. Eu não entendi, tirei o fone e parecia que ele estava falando em mistério, em outra língua. Eu falei: o que você quer? Aí ele levantou a camisa. Quando ele levantou a camisa, me deu uma ousadia. Eu falei: tu tá amarrado, rapaz? Vem aqui que eu vou expulsar esse demônio. Parece que ele viu um monstro e saiu correndo de mim. Na verdade, nós crentes não corremos de demônios. São eles que correm de nós, irmão. Quando nós estamos na posição, é o diabo que foge da nossa presença. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. Quem é o diabo? Esses pensamentos contrários à vontade de Deus. Pensamento de fornicação, pensamento de morte, pensamento de vingança, pensamento de ódio. Esses pensamentos todinho permeiam a mente do ser humano. Quem é o ser humano que às vezes não pensa em coisas erradas e até concorda com ela? Mas cabe nós, como cristão, resistir ao diabo. Mas como é que eu resisto? Suplicando a Deus a sua misericórdia, se humilhando perante o Senhor. Senhor, esse pensamento eu não estou se alinhando com a sua vontade. Tem misericórdia de mim. É uma resistência. Você não aceita aquele pensamento na tua mente. Logo, ele tem que sair. Pensamento de suicídio, de morte, tristeza, angústia. Ressujeitáveis, pois, a Deus, resistir ao diabo. Porque Deus sabe que quando você se sujeita a Deus, tem comunhão com Deus, tem condição de resistir ao diabo. Graça e paz, irmão. Um bom dia. Deus abençoe. Qual é o ofício desse canal? É trazer uma mensagem, uma oração, uma breve reflexão, intenção de evangelismo, tá? Eu comecei a evangelizar em 2011, quando eu trabalhava por plantão aos domingos, por SMS. E observei que algumas pessoas me pediam ajuda e oração e me retornavam. Hoje em dia não se usa nem mais o SMS, então estou usando essa ferramenta, assim como a palavra de Deus diz que trabalhar e remir no tempo, aproveitando as oportunidades, estou usando essa ferramenta. Se caso te tocar, eu peço que você se inscreva, se sentiu tocado, se inscreva, quer receber a mensagem sempre, se inscreva. Vocês nos ajudarão muito. A minha intenção é evangelismo, independente de quantidade de pessoas que assistem ou não. É sempre uma palavra amiga, uma oração para evangelizar vocês. Graça e paz, um bom dia, em nome de Jesus.